Seguimos acompanhando a transmissão com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também com o Dario Durigan, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, os dois novos indicados do Banco Central. Portanto, hoje na diretoria temos 4 nomes indicados pela presidência de Lula e 5 nomes indicados pela presidência de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir mais uma vez. Oi, bom dia, ministro. Aqui é Natália Garcia, da Folha de São Paulo. Eu queria perguntar sobre a questão da meta zero, né? A declaração do presidente Lula sobre a meta foi interpretada por parlamentares, como pelo mercado também, como um comando para a mudança dessa meta. E foi falado também até um constrangimento para o senhor, no sentido de indicar que a meta não é factível. Eu queria saber se foi discutida com o presidente Lula uma mudança nessa meta, se na sua visão essa declaração do presidente gera impacto negativo sobre a tramitação das medidas no Congresso e se vê uma disputa com a Casa Civil sobre esse tema também, por favor. Tá. Olha, a melhor coisa que a gente tem a fazer agora é se apegar aos fatos que foram levados ao conhecimento do presidente e que já foi dado ao conhecimento de vocês, mas não custa enfatizar que isso tem impressionado o presidente à luz da trajetória do... Quando nós demos a público o marco fiscal, isso foi em março desse ano, né? Tanto o arcabouço quanto as metas e tudo mais. O que o presidente se preocupou é com aquilo que eu vou contar para vocês que está acontecendo, né? Eu tenho dito desde julho que a arrecadação veio sofrendo por uma série de fatores, né? Obviamente que a taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos em função das taxas de juros, e isso impacta imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre lucro líquido, como vocês sabem. Mesmo quando o faturamento se mantém, e vocês sabem que o PIB está crescendo esse ano acima das projeções de mercado, mas mesmo quando o faturamento das empresas se mantém, mas você tem o efeito sobre a rentabilidade das empresas, isso está afetando a arrecadação desses dois tributos importantes, um dos quais diretamente relacionado ao FPM e ao FPE, razão pela qual os prefeitos e governadores bateram a porta do Ministério da Fazenda buscando reposição dos repasses que foi garantido pelo presidente da República semana passada com a sanção da lei complementar que garantia um aporte adicional de repasse para que não houvesse descontinuidade de serviços públicos essenciais, notadamente na área da saúde. Então vocês acompanharam isso. Só que eu quero trazer para vocês duas questões que não estão no radar da imprensa, apesar de ser objeto das minhas declarações há muito tempo, e que remontam a decisões que foram tomadas em 2017, uma pelo Supremo Tribunal Federal e uma pelo Congresso Nacional. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, primeiro em relação ao Congresso Nacional, a Lei Complementar 160, né? Vocês sabem que a Lei Complementar 160 tem um dispositivo que alterou uma outra lei e que abriu uma brecha enorme para as tais subvenções. Só para que vocês tenham uma ideia do tamanho do problema, a medida provisória 1185, ela corrige essas distorções. Portanto, tudo dando certo, 2023 vai ser o último ano dessa enorme brecha que permite ainda às empresas abater da base de cálculo incentivos fiscais dados pelos estados e para além dos incentivos fiscais dados pela União, por exemplo, no âmbito da região da Sudene, que é incentivada, como todos vocês sabem, e cujos benefícios estão mantidos. Não obstante isso, o abatimento da base de cálculo das contribuição social sobre o lucro líquido, imposto de renda da pessoa jurídica, que no ano passado foi de 149 bilhões, a estimativa para este ano, e eu fiz até uma pequena confusão numa declaração que eu dei semana passada, imaginando que o número que eu vou repetir
dizia respeito à projeção de 2024, e não, diz respeito à projeção de 2023. O abatimento da base de cálculo projetada para este ano, desse dispositivo, é de 200 bilhões de reais. Isso é uma das razões pelas quais a arrecadação do governo federal vem sofrendo um enorme prejuízo a partir de uma emenda parlamentar que foi aprovada, que foi objeto de veto presidencial em 2017 e que foi derrubado esse veto pelo Congresso Nacional, dando ensejo a essa espiral que de 2017 para cá saltou de 39 bilhões para 200 bilhões projetados para 2023 e consolidados 149 bilhões em 2022. Então, nós levamos ao conhecimento do presidente esse problema, para que ele tem que ser informado do que está acontecendo. Por que que o PIB cresce e a arrecadação não cresce na mesma proporção? A segunda questão que eu quero trazer a público, já mais de uma vez fiz isso, mas vocês precisam informar as pessoas sobre o que o presidente da República, com o que ele está tendo contato, que diz respeito à decisão do STF, também de 2017, uma decisão por 6-5, que retirou da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS recolhido pelas empresas. Tá? Eu vou dar um dado para vocês, que eu tomei conhecimento semana passada e levei ao conhecimento do presidente da República antes da sua declaração de sexta-feira. Uma empresa de cigarro, uma empresa se credenciou a um crédito de PIS/COFINS de 4,8 bilhões de reais. Agora vejam vocês do que eu estou falando. Eu estou falando de uma empresa que vende cigarro. O consumidor pagou o PIS/COFINS que estava no preço do cigarro. Ele, quando comprou o maço de cigarro, ele pagou o PIS/COFINS. A empresa recolheu o PIS/COFINS para a Receita Federal e a Justiça está mandando devolver esse tributo não para o consumidor, mas para a empresa, que não pagou pelo tributo. Recolheu em nome do verdadeiro contribuinte, que é quem comprou o produto. Nós estamos falando de muitas dezenas de bilhões de reais que estão sendo abatidos da base de cálculo do ICMS e estão não só do corrente, como fazendo a conta de todo o recolhimento feito de 2017 para cá. Essa é a razão pela qual as estimativas que nós tínhamos de receita para este ano não estão acontecendo na velocidade que nós pretendíamos, mesmo com o PIB crescendo. Então, o que o presidente constatou, porque é uma evidência com base nos números, ninguém aqui está omitindo a informação da sociedade, é que esses ralos fiscais, tributários, esse gasto tributário, ele está num patamar exagerado em função dessas decisões que foram tomadas em 2017. Nós estamos falando de uma coisa de 6 anos atrás, mas que a repercussão está acontecendo agora. Então, quando falam, o presidente está prejudicando o país, o presidente está sabotando o país. Não, o que está acontecendo é que o presidente está constatando os problemas advindos de decisões que precisam ser, algumas, as que podem ser reformadas, serem reformadas, e as que não podem ser reformadas serem saneadas, de alguma maneira. Porque a verdade é que a sustentabilidade do país depende da correção da erosão da base fiscal do Estado brasileiro, como eu venho dizendo
desde dezembro do ano passado. Todas as minhas declarações vão no sentido de recuperar a base fiscal do Estado, corrigir a erosão fiscal do Estado. Então, o presidente, que comemora, como todo brasileiro, os dados de desemprego que estão caindo, os dados de geração de emprego do CAGED, os dados do PIB desse ano, 3 vezes superior ao estimado no começo do ano, está preocupado com essa outra dimensão que é fundamental para que as coisas se encontrem. Então esse foi o sentido do alerta que ele fez. Ele me pediu para me reunir com os líderes do Congresso, coisa que eu tenho feito inclusive aqui no Ministério da Fazenda. Ele quer estar presente às próximas reuniões que eu tenho feito aqui na Fazenda, obviamente que sem a presença dele, para informar o Congresso do que está acontecendo em relação a esses 2 temas centrais. Decisão do STF sobre base de cálculo do PIS/COFINS, que está produzindo efeitos até hoje, e o veto que foi derrubado da Lei Complementar 160, que é objeto de uma correção, que é a medida provisória 1185, que o presidente Lira, informado da situação, tomou a decisão de indicar os membros da comissão especial para apreciá-la. Então, nós estamos levando ao conhecimento de vocês uma situação herdada que está produzindo efeitos deletérios sobre o orçamento público, que precisam ser corrigidos. Então, é isso que nós estamos discutindo, é isso que nós vamos discutir essa semana. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe, que não há da parte do presidente, nenhum descompromisso, muito pelo contrário. Se ele não tivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. E isso é algo que precisa ser feito pelos 3 poderes. Não é só a área econômica, nem só o executivo. Os 3 poderes precisam estar cientes do que está acontecendo, porque esses 4 bilhões e 800 que vão ser pagos, na verdade, porque quando você desconta do imposto, de fato você está pagando. Ele não entra na conta de precatório, ele não fica nem invisível no orçamento público. Como é um dinheiro que deixa de entrar, vocês não conseguem sequer se apropriar do que está acontecendo. E nós queremos que a sociedade conheça esses números, porque ela tem um impacto muito expressivo nas contas públicas. Foi uma decisão que impactou. E se vocês recuperarem as matérias publicadas naquela ocasião, quem entende do assunto já havia alertado para o problema. Mas as coisas se perdem no tempo. Só que a decisão tem efeitos diferidos no tempo. E alguém tem que lembrar o que aconteceu, até para indicar caminhos de como resolver esse problema grave que foi herdado. Então, nós estamos aqui da maneira mais transparente possível, tanto em relação à presidência, quanto em relação à sociedade, explicando as razões da nossa preocupação. Porque isso poderia ser um precatório, estaria na conta do calote que foi dado. Mas está fora daquela conta. Porque é uma dedução que é feita pelo próprio contribuinte, a partir de uma decisão judicial que concede a ele o direito de dedução. E aí vocês não ficam sabendo. E eu repito, quem está recebendo esse valor não é quem pagou o imposto. Porque quem pagou o imposto foi quem comprou a mercadoria, foi o consumidor. E não é ele que está recebendo de volta. Então também aí tem um enriquecimento sem causa das empresas. Porque elas cobraram na ponta
recolheram para a Receita e agora vão receber de volta um imposto que foi cobrado do consumidor e que não foram elas que pagaram. Elas só repassaram para a Receita Federal. É um problema. Isso é uma questão, de novo, 2017, as duas decisões, veto e decisão judicial, são de 2017. Só que os efeitos se prolongaram no tempo e está tendo uma repercussão muito grande esse ano. E eu preciso levar ao conhecimento do presidente. Em março, nós não tínhamos. Aliás, nenhum governo de 2017 para cá se preocupou em resolver esse problema. Nenhum dos dois que antecederam este governo. O problema existia desde 2017 e ninguém endereçou. Só que ele foi erodindo a base fiscal. E nós estamos aqui para resolver. Até porque não há tempo. Nós não temos... A partir do momento que a gente colocou a questão fiscal de novo na ordem do dia, coisa que não está na ordem do dia há 10 anos, né? Há 10 anos ninguém acompanha o resultado primário no país. Agora que a questão está na ordem do dia, porque é um governo que quis colocar na ordem do dia, nós precisamos olhar para trás e ver o que nós estamos herdando para resolver. E não é um problema de fluxo, é um problema de estoque dessas decisões. É fluxo e estoque. Porque no caso do PIS/COFINS, a decisão do Supremo não foi dali para frente. Ela se aplica também aos 5 anos que antecederam a decisão. Então, é grave, se vocês recuperarem as matérias que vocês fizeram à época sobre esse assunto, vocês vão ter muitas informações que vocês próprios conseguiram para entender o que está se passando. Agora, a determinação do governo é resolver. Não é escamotear o problema, é resolver o problema. Então eu falei, presidente, o tamanho do problema independe da nossa vontade, porque ele já existe. Agora, a determinação para resolver vai depender de nós apresentarmos soluções como estamos fazendo desde o começo do ano. Está aí a MP 1185, que não estava no radar de ninguém. Nem na lei orçamentária, nem no anexo da lei orçamentária constava a renúncia fiscal da lei complementar 160. Só queria lembrar isso, porque vocês acompanham o anexo da lei orçamentária e sabem a renúncia fiscal, lei por lei. Da lei complementar 160, havia uma omissão. E essa omissão era a maior de todas. Então, nós estamos simplesmente dando transparência para o que está acontecendo e buscando uma solução para o problema. É isso. Qual é a solução? Nós vamos sentar com os líderes do Congresso, vamos conversar com os presidentes das casas. Eu tive o privilégio de jantar com o ministro Barroso para tratar dos temas fiscais que estão no STF, que ainda não foram julgados, para verificar se a gente faz uma agenda com o Supremo para corrigir essas distorções, pelo menos para frente. Mas o fato é que nós vamos precisar enfrentar essa dificuldade. Então ninguém aqui está afrouxando nada, ninguém aqui está querendo contornar nada, ninguém aqui está querendo omitir informação. Muito pelo contrário. Se tem uma equipe que escarafunchou esse orçamento atrás de problemas para resolver, foi essa equipe aqui do Ministério da Fazenda. Trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia, para encontrar saídas justas para o problema que foi herdado. Porque também no passado, não tão longínquo, era fácil, você aumentava a alíquota de imposto e acabava com o problema. Quanto precisa mais? 1% do PIB? Aumenta. 2%? Aumenta. E nós estamos querendo fazer a coisa de maneira correta. Dá muito mais trabalho. Porque para aumentar a alíquota, é uma votação só. É uma votação só para aumentar a alíquota. Nós estamos querendo trabalhar projeto a projeto
para corrigir essas distorções. Quantas leis já foram para o Congresso? Quantas ainda irão? Mas é um esforço que, na minha opinião, faz justiça ao cidadão. Teve governo que aumentou 6% do PIB, a carga tributária, numa penada. Aumentava a alíquota de PIS e COFINS, resolvia. Nós, até na reforma tributária, colocamos lá uma cláusula para dizer que os impostos vão ter que respeitar a média dos últimos anos de arrecadação e assim por diante. Então, isso dá muito mais trabalho, mas é um trabalho, né, que demonstra preço pela justiça social e a justiça tributária. Que eu repito, seria muito mais fácil resolver isso numa penada, numa lei só. Uma MP resolvia todo o problema fiscal. Mas talvez fosse afetar a vida das pessoas em geral. Então nós estamos procurando calibrar as decisões de uma maneira que dá mais trabalho, mas corrige distorções tributárias importantes. Então é disso que nós estamos falando, é disso que o presidente falou. O presidente ficou muito impactado com o que ouviu semana passada. Nós levamos os números para ele. Esses números que eu estou divulgando, esse caso exemplar de quase 5 bilhões de reais que terão que ser pagos, devolvidos, para uma única empresa. De novo, de um tributo que não foi pago por ela, que foi recolhido por ela em nome do consumidor, que foi quem pagou o tributo. Tudo isso foi levado à consideração do presidente. Agora, o presidente tem sensibilidade social. Olha, é público o nome da empresa. Ué, é só você ir no judiciário que você vai ver lá. Querida, você faz o teu trabalho, é público, não é dado sigiloso da Receita Federal. Mas o senhor não respondeu a pergunta da Natália mesmo. A discussão da meta está no lugar da meta? Eu respondi dizendo que nós levamos à consideração do presidente o que está acontecendo com a arrecadação, por que a arrecadação não está acompanhando e falei para eles, falei para o presidente que nós temos várias alternativas, antecipar medidas que seriam tomadas em 2024, nós podemos ter uma programação se eu mandar tudo o que precisa para o Congresso Nacional, o Congresso Nacional sequer é capaz de digerir as coisas que estão sendo encaminhadas. Você veja o fundo exclusivo e o fundo offshore. Mandamos para a medida provisória. Caiu a medida provisória. Tivemos que mandamos em maio. 1º de maio. A medida provisória caiu. Tivemos que mandar um projeto de lei com urgência constitucional, repactuar alíquotas para poder passar. E ainda falta o Senado. A subvenção é outra coisa. São 200 bilhões de abatimento da base de cálculo. 200 bilhões. Eu não vejo ninguém preocupado com isso. Não vejo. Como se fosse 34% sobre 200 bilhões, quanto é que dá? É disso que nós estamos falando. Né? Querido, o que eu levei ao presidente foram os cenários possíveis. Os cenários possíveis. E se eu tiver que antecipar medidas que eu ia tomar em 2024, e a Casa Civil, e o presidente, e a coordenação de governo concordar, eu encaminho. É isso. O meu papel, querido, o meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho um amigo meu que me critica. Fala, pô, o Haddad está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo o que eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário.
Era mais fácil fazer o que fazia no passado. Inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erodido. Ministro. Querido, aí se você quiser me entender bem, se você não quiser me entender bem, eu estou respondendo para você que eu, enquanto ministro da Fazenda, vou buscar o resultado que eu considero o melhor para o país, que é buscar o equilíbrio fiscal, e o que eu puder fazer para que esse equilíbrio seja atingido, eu vou fazer, incluindo antecipar medidas de 2024 para 2023, que estavam previstas para o ano que vem. Então, essa é a minha obrigação, porque essa é a minha crença. Não é porque repito, eu não estou fazendo algo em que eu não acredito. Eu estou fazendo algo que eu anunciei quando eu fui indicado ministro da Fazenda. Então, não mudei de ideia. Eu continuo com a mesma ideia, porque eu acredito que vai ser melhor para o país. Se a gente perseguir. Agora, eu preciso de apoio político. Preciso do Congresso, preciso do Judiciário. E tenho tido a colaboração até aqui, tanto de um quanto do outro. Você veja as vitórias que nós tivemos no Judiciário esse ano, foram expressivas, mas não resolve o problema de uma decisão tomada em 2017. Infelizmente. É isso. Ministro, desculpa, só que o presidente foi bem enfático na sexta-feira, então a gente precisa saber do compromisso do governo nesse momento com a meta fiscal. A meta zero do ano que vem está mantida, sim ou não? Querida, e depois uma pergunta. Eu já te falei. Não, e a segunda tem um prazo, porque amanhã o Congresso está disposto a votar o relatório preliminar da LDO. Eu vou... Isso tem um prazo legal para o governo fazer uma mensagem modificativa, se quiser, alterando a meta de superávit, sem que precise fazer um novo projeto. Então, o prazo é até amanhã. O governo pretende fazer uma mensagem modificativa, alterando a meta? Eu soube... Hoje, na reunião que eu tive com o presidente, ele pediu para o ministro Padilha convocar os líderes para que a mesma apresentação que eu fiz a ele seja feita aos líderes em relação a esses tópicos. E os mesmos cenários que eu apresentei para ele, eu vou apresentar para os líderes, no que diz respeito às medidas que iam ser tomadas em 2024 e talvez tenham que ser antecipadas. Você tem que responder a pergunta, ministro. Eu vou anunciar as medidas quando elas forem validadas pelo presidente da República. Ministro, a gente precisa saber da meta. A gente não, todo mundo, o Brasil inteiro precisa saber da meta. Que da minha meta está estabelecida, tá bom? Continua mantida a meta de esperar? A minha meta estabelecida. Eu vou buscar o equilíbrio fiscal de todas as formas justas e necessárias para que nós tenhamos um país melhor. Um descaso de 10 anos que ninguém se importou, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com as decisões que foram tomadas, mas nós nos importamos. Ninguém se importou com a redução da base de cálculo com a erosão fiscal, mas nós nos importamos. Esse é o governo que há muitos anos não toma as medidas que está tomando e não dá transparência para os números que nós estamos dando. Fazendo até um trabalho que não deveria ser nem só nosso, mas tem sido só nosso até aqui e continuaremos fazendo dessa maneira, dando transparência para o que está acontecendo e esperando que vocês divulguem o que está acontecendo em relação àquilo que foi objeto do passado. Eu estou falando de 2017, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem. Estou falando de uma coisa que aconteceu 6 anos atrás e que está tendo impacto agora na vida da gente, na vida do cidadão. Ok? A situação é desafiadora. Eu não estou... Nenhum dia da minha gestão aqui eu disse o contrário. Nós temos que aprovar as medidas. A próxima é 1185. O presidente Lira já se comprometeu com ela. Cada passo que a gente dá na direção correta, nós nos aproximamos do equilíbrio fiscal. Ministro, Marcela Aires, da Reuters aqui. Eu já pedi para a Receita reprojetar
à luz do que está acontecendo, mas ela precisa de tempo. Ela não consegue, conforme eu disse, você tem que abrir praticamente declaração por declaração para saber o que está acontecendo. De uma empresa está recolhendo em tributo agora, ela está abatendo da base de cálculo do tributo uma fortuna, e você tem que saber por que isso está acontecendo. Ministro, eu insisto na colega dos meus... É isso, não é uma coisa que está declarada, é uma coisa que tem que ser pesquisada. Oi, ministro, bom dia. Marcela da Reuters. Eu insisto na pergunta dos meus colegas. O governo, então, admite mudar a meta fiscal do ano que vem? Sim ou não, ministro? Querida, eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Tá bem? Existe uma percepção Obrigado, gente. Do mercado sobre leniência do Banco Central em relação ao contato. Atenção, seguimos aqui ao vivo. Só vamos conferir se o ministro da Fazenda vai responder mais uma questão feita pela imprensa. Só vamos ouvir aqui um instante. Não, já estamos inaudível, não conseguimos. Está aqui então o ministro da Fazenda com os seus assessores de comunicação e que está se retirando do ambiente neste momento. Olha, ouso dizer que é um dos momentos, uma das falas mais importantes do ministro da Economia do ano e principalmente Larissa Rodrigues e Débora Oliveira, porque os questionamentos não eram exatamente respondidos. Ali ficou uma agonia no ar. Débora, quero começar te ouvindo, por favor. Tudo isso começou porque o presidente Lula, na sexta-feira, fez uma fala assim que derrubou todo mundo, pegou todo mundo de surpresa e agora isso está caindo no colo do ministro da Fazenda. E comentávamos sobre isso ainda mais cedo aí, aqui no live mesmo. Por quê, Elisa? Porque, no final das contas, o que o mercado quer saber é se essa meta de zerar o déficit fiscal, se isso vai ser cumprido. Mas o ministro não crava isso de forma alguma. Claramente, ele tentou, durante todo esse período, mais de 10 minutos falando sobre a mesma coisa, consertar o que o presidente Lula disse na sexta-feira. E, no final, ele não explicou ou não cravou se realmente ele vai manter um déficit zero no ano que vem ou não. Ele alega ainda mais que agora a gente tem problemas de arrecadação, que surgem problemas que vêm de lá de trás e que estão trazendo dificuldades agora. Mas eu lembro, se lá de trás a gente já sabia de tudo isso, de todas essas isenções e que impactariam na arrecadação, como estabelecer, então, uma meta, sabendo que isso pode acontecer? Uma meta, então, que já é declarada, que não tem como ser atingida, entendeu? Então, assim, ele tenta justificar o que o presidente Lula falou, sem conseguir explicar exatamente se vai realmente conseguir cumprir ou não essa meta. E somente encerra dizendo o seguinte: vamos levar medidas para o governo para que a meta seja alcançada. Eu, como ministro da Fazenda, vou continuar buscando o equilíbrio fiscal. Mas perceba, em nenhum momento ele não crava mais. Vou perseguir o déficit zero no ano de 2024, que era o que o ministro Fernando Haddad fazia até antes dessa fala do presidente Lula na sexta-feira. Ou seja, não sinaliza mais déficit zero, não assume isso e diz apenas que, como ministro, vai continuar perseguindo o equilíbrio fiscal. Trazer agora os lados políticos de todo esse cenário, a Larissa Rodrigues nos ajudando a compreender. O ministro foi muito enfático, vamos levar as medidas para o governo para que a meta seja alcançada, deu uma longa explicação para justificar os porquês das complexidades desse cenário econômico, então agora jogou um pouco ali para o Congresso, né, Larissa? Olha, a gente vai debater e de acordo com o que nós conseguirmos, é isso que depende, o avanço do cumprimento dessa meta. É importante destacar, né, Elisa, a Débora aqui do meu lado pode falar ainda melhor nessa questão econômica, mas com o fim do arcabouço fiscal, com aquela questão do teto de gastos, se veio com uma nova legislação por parte do agora comando do Palácio do Planalto, que era essa expectativa de déficit zero, ou seja, não se gastar mais do que se arrecada, ficar pelo menos no 0 a 0 ali. Essa era a promessa de uma legislação que foi aprovada há pouco. Se isso não é realizado, num primeiro ano onde se espera então cumprir com as promessas econômicas, não se cumpre. Isso pode vir
agora respondendo politicamente, enfraquecendo o governo que ainda está no seu primeiro ano. Mas eu queria destacar 2 detalhes dessa fala do Haddad. Primeiro, ele vem explicando que para poder tentar cumprir a meta, que agora não se fala mais em déficit zero, mas uma meta que a gente não sabe qual, Haddad fala que é preciso arrecadar mais. Desde o início de que se comprometeu com essa nova legislação para os gastos, há sim uma expectativa por parte do Ministério da Fazenda do aumento de arrecadação com várias medidas econômicas que dependem do Congresso Nacional aprovar. Seja, por exemplo, uma que há a expectativa de aprovar na quarta-feira das apostas e uma outra que ele detalhou, falando, dando diversos números, falando de Supremo, de STJ, que fica meio complicado, mas a gente trouxe na sexta-feira. Eles querem agora, com uma legislação, impedir que algumas empresas que têm descontos de impostos estaduais, em especial no ICMS, consigam manter essa isenção fiscal de alguns impostos federais, como, por exemplo, o imposto de renda em cima de pessoa física. Então, a Haddad tem dito desde a semana passada, e eu e a Renata Agostini trouxemos isso na sexta-feira, de que se essa medida provisória não for aprovada no Congresso Nacional para conseguir arrecadar mais, tirando isenção federal de grandes empresas, não pode ajudar a cumprir essa meta. Mas, para isso, precisa sim do Congresso Nacional. E a gente adiantou mais cedo uma reunião amanhã cedo do presidente Lula, e Haddad falou sobre isso na coletiva, com alguns líderes partidários, em especial da Câmara dos Deputados. Mas, em resumo, Haddad não banca o déficit zero, ele fala numa meta, joga a responsabilidade para o Congresso Nacional e também cutuca um pouco o Supremo Tribunal Federal. E quanto essa coletiva não pode ter sido pior do que não falar nada por enquanto, porque ele não garante a meta, não desfaz o que o presidente da República fala e ainda joga a responsabilidade para outros poderes que ele vai precisar estar de mão dadas para tentar cumprir pelo menos uma meta de gastos do nosso país. Elisa. Previsão, então, do ministro da Fazenda reunir-se com o Congresso, também a apuração da Larissa Rodrigues sobre a reunião com os líderes do governo dentro do Congresso Nacional para ver se desenrola esse assunto de fato e conseguem cumprir com a promessa que fizeram. Larissa, muito obrigada. Larissa, que também continua aqui trabalhando a todo momento na CNN Brasil.